Você conhece alguém que precisa da aprovação constante das outras pessoas, que fica extremamente arrasada quando tem a ruptura de um relacionamento ou de uma amizade, ou que fica tão insegura que não consegue tomar nenhuma decisão sozinha? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Muita gente coloca aqui no nosso canal sugestão de temas ou então enviam e-mails, para a gente aqui na nossa clínica, sugerindo temas que eles gostariam que eu falasse. Eu agradeço todas essas sugestões, são muitos temas, então a gente vai tentar, na medida do possível, sempre estar falando sobre a sugestão de vocês. Eu escolhi um desses temas que me foi sugerido várias vezes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade dependente. Personalidade é a relação entre temperamento e caráter e vai envolver tanto as características emocionais quanto comportamentais de uma pessoa, além de aspectos orgânicos. Quando as características da personalidade de uma pessoa começam a trazer problemas de adaptação, ocasionando sofrimento para aquela pessoa ou para as pessoas que convivem com ela, aí a gente pode então dizer que talvez estamos diante de um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade dependente, ele é caracterizado pela dificuldade em ficar sozinho e por uma necessidade excessiva de ser cuidado, gerando um comportamento submisso com um medo muito grande de separação. Ele é um transtorno de personalidade ansiosa e dependente, ou seja, a pessoa quando sozinha, ela desenvolve sintomas ansiosos mesmo, e ela depende de outras pessoas para ter uma segurança emocional, um apoio ou um conforto. As pessoas com transtorno de personalidade dependente, elas têm uma dificuldade muito grande em tomar decisões corriqueiras, ou seja, do dia a dia, sem que elas não tenham um excesso de conselhos ou então um reasseguramento por parte de outras pessoas. E são decisões simples como que tipo de cor de camisa usar no encontro ou se leva ou não um guarda-chuva para sair para trabalhar. Torna-se muito difícil levar a sua vida para frente e cuidar de si próprio sozinho. Então, as pessoas com transtorno de personalidade dependente, elas rapidamente vão procurar alguém que possa apoiá-los e protegê-los. É como se fosse praticamente impossível viver na solidão. Elas tendem a ser mais passivas e elas vão permitir que outras pessoas, geralmente uma única pessoa é quem toma essa decisão, mas que tome essas decisões em relação às áreas mais importantes da vida dela. Então, os adultos que têm esse tipo de transtorno, tipicamente, eles dependem ou de um dos pais, ou do cônjuge, do esposo, da esposa, para tomar decisões como se deve conversar ou não com o vizinho, onde vão morar, que tipo de trabalho devem ter, dentre outros. E é assim que a pessoa com transtorno de personalidade dependente começa numa busca incessante por um companheiro que saiba lidar melhor com a vida dela e que possa protegê-la. Então, quando esse companheiro surge, ele é tão importante para ela que ela não se importa de abrir mão de sonhos, vontades, desejos, necessidades para que essa pessoa fique por perto. E por conta disso, esse companheiro, ele acaba sendo, na maior parte das vezes, idealizado, uma pessoa vista sem defeitos. Esse padrão de funcionamento, ele começa a aparecer no início da idade adulta e ele está presente numa variedade de contextos. Mas quando a gente vê já no período de transição da adolescência para a idade adulta, a gente já começa a perceber que o adolescente, por exemplo, com esse transtorno, ele pode permitir que os pais decidam o que ele vai vestir, ou com quem ele vai sair, com quem ele deve passar o tempo dele, ou até que tipo de faculdade ele deve fazer. Elas têm uma dificuldade em expressar discordâncias de outras pessoas, principalmente se for aquelas das quais elas dependem. Então, eles se sentem tão incapazes de
funcionar sozinhos, que eles preferem concordar com coisas que eles sabem que estão erradas, a ter que se arriscar a perder a ajuda daquela pessoa e ficar sem orientação. Da mesma forma, eles não vão se permitir ficar zangados ou magoados com essas pessoas quando fosse necessário, também por medo de afastá-las. Os pacientes com esse transtorno, eles têm uma dificuldade muito grande em iniciar projeto ou fazer coisas de uma maneira mais independente. Então eles têm uma carência de autoconfiança e eles acreditam que eles precisam de ajuda para começar qualquer tipo de tarefa que eles tenham que fazer. A autoestima dos pacientes com transtorno de personalidade dependente, ela é muito baixa. Então, eles imaginam que as outras pessoas são sempre melhores, ou que as ideias deles não são tão boas, ou que provavelmente estão erradas. Então, quando alguém corrige ou repreende eles, ele se sente totalmente sem valor e acaba se submetendo rapidamente às ordens que os outros estabeleceram numa tentativa de ser aceito e se tornar protegido. Esses pacientes tendem a funcionar adequadamente quando eles têm a garantia de que eles vão ter a supervisão e aprovação de outra pessoa sobre o que eles estão fazendo. Mas geralmente eles esperam que os outros que deem a partida e iniciem a tarefa por acreditarem que os outros vão saber fazer melhor do que eles. Muitas vezes eles mesmos vão se boicotar com medo de começar a aparecer ou parecer competente demais, achando que assim o companheiro vai abandoná-lo. Então, eles confiam nos outros para solucionar os problemas, não aprendem as habilidades para ter uma vida mais independente e vão ficando então cada vez mais dependentes desses companheiros. Da mesma forma que os pacientes com transtorno de personalidade dependente, eles concordam com coisas que eles consideram erradas por medo de desagradar os companheiros deles, eles também podem ir a extremos para obter carinho e apoio. Então, chegando ao ponto de se oferecer para realizar tarefas que eles consideram desagradáveis só para terem os cuidados que eles necessitam. Eles podem se dispor a fazer a vontade dos outros, mesmo que as exigências sejam irracionais. Isso acaba acarretando, resultando em relacionamentos desequilibrados ou distorcidos. Eles podem fazer sacrifícios extraordinários ou então tolerar abuso verbal, físico ou até sexual. Por pior que seja o relacionamento que eles possuem, quando acontece um rompimento ou tem o falecimento de um familiar ou um término de um namoro, é como se a vida dessas pessoas simplesmente acabasse. Então deixasse de ter sentido ou já não tivesse mais motivos para viver sem a presença daquela pessoa. Apesar desse enorme desgosto que eles vivenciam quando tem o término do relacionamento, frequentemente eles já tendem a procurar uma nova relação no final de algum tempo, passando por um período de grande instabilidade relacional. Então, são aquelas pessoas que a gente conhece que falam assim: nossa, era a vida dele. Olha só, eu achei que ele ia ter que ser internado de tanto que ele sofreu com o término de namoro. Mas eu não entendi mais nada. Quando não passou nem uma semana, ele já estava namorando outro, já estava super apaixonado novamente. O transtorno de personalidade dependente, ele vai aparecer, vai se manifestar geralmente no início da idade adulta. E ele tende a acometer mais mulheres do que homens. As causas específicas não são ainda elucidadas, mas a gente acredita que tem uma confluência de fatores. Então, é uma soma de fatores culturais, com experiências de vida negativas e vulnerabilidades biológicas, tudo isso associado a um aumento de ansiedade que vão então contribuir para que o transtorno de personalidade dependente se manifeste. A gente tem visto uma associação muito grande entre transtorno de personalidade dependente e criação superprotetora. Então,
crianças que, né, indivíduos que cresceram num ambiente de muita dependência, em que os pais faziam tudo e não deixavam eles se frustrarem, acabam desenvolvendo com maior facilidade esse tipo de transtorno. Tá, Maria Fernanda, mas e aí? Existe tratamento? Sim. Cada paciente é único e, portanto, vai ter um tratamento direcionado para o caso específico dele. O tratamento ele acontece numa associação de medicações com terapia. Então, em termos de medicamentos, geralmente são utilizados ansiolíticos ou antidepressivos, mas para diminuir os sintomas de ansiedade. Eles também são prescritos muitas vezes para controlar os ataques de pânico que acontecem quando a ansiedade fica muito extrema. Já a psicoterapia, ela é a principal estratégia de tratamento. Nem todo mundo vai precisar de medicação, mas todos os pacientes com transtorno de personalidade dependente precisarão da terapia. Por quê? Ela vai ajudar o paciente não só a entender a sua doença, mas também vai ensinar a ele formas alternativas de criar relações saudáveis com as outras pessoas. Ela vai aumentar a autoestima, ela vai trabalhar a assertividade, mas principalmente o processo psicoterápico, ele vai ajudar o indivíduo a enxergar as próprias habilidades, né, as próprias capacidades, qualidades que eles possuem e vai ensinar o quanto ele é capaz de tomar decisões sem depender de ninguém, agindo como muleta e sem depositar a felicidade no outro. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e a gente volta semana que vem com mais um tema. Até mais!